Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom estar aqui com os irmãos. Obrigado, pastor, obrigado por isso, obrigado pela recepção, obrigado por ceder o púlpito, esse lugar de honra. A gente fica bastante nervoso sempre quando sobe, né? Mesmo fazendo isso há um certo tempo, porque é muito sério, né? A gente falar da palavra do Senhor. Muito bom estar com vocês. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, por gentileza. Atos, capítulo 2, nós vamos ler o final do texto ali, do verso 42 até o verso 47. Versos esses que estavam estampados lá no nosso certificado de membresia, que nós recebemos na semana passada. Então, olha só que feliz coincidência, né? Já estava estudando esse texto e quando eu vi ali, fiquei muito feliz de poder ver que era o mesmo texto que estava lá. Para nós, um marco, né? Então, aproveito para agradecer aos amados irmãos pela receptividade dos irmãos para com a nossa família. Desde agosto aí a gente tem participado, frequentado, viajado com os irmãos. E tem sido muito gostoso, resposta do Senhor para as nossas vidas. Amém? Encontraram em Atos capítulo 2, do verso 42 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque ela é viva, eficaz, atual aos nossos dias. Nosso desejo e oração ao Senhor é para que o Senhor nos molde segundo o Teu querer, confronte o nosso coração, e que possamos todos sair daqui nessa manhã melhores uns para os outros, melhores para o Senhor também, em nome de Jesus, amém. Nós passamos o mês refletindo melhor nas manhãs de janeiro sobre evangelização, passamos alguns domingos falando sobre isso, nós ouvimos sermões que mostraram que Deus nos conhece, sermões que nos direcionaram a lidar com as nossas adversidades aos pés da cruz, dizendo a nós que a misericórdia deve ser evidente na vida do cristão. Então o mês todo foi muito recheado e muito edificante, mas o mês não acabou, apesar do mês estar quase acabando, o ano de 2023 está apenas começando, e toda a finalização de um ano e início de outro é uma ótima oportunidade para que nós possamos fazer um balanço das nossas vidas, deixando para trás aquilo que não foi muito bom e traçando novos objetivos, não é? Novos planos para o que há de vir debaixo da graça e da permissão para o Senhor. Então, quando nós olhamos para as Escrituras e nós lembramos aqui como esse texto nos faz, lembrando-nos como os irmãos viviam no início da igreja, o texto nos incentiva a buscarmos ter posturas que nos direcionam a sermos de fato igreja de Jesus. E eu queria destacar algumas delas com vocês nessa manhã. A primeira delas, o temor ao Senhor. Você vê aí que o verso 42 inicia dizendo que aqueles irmãos perseveravam de formas diferentes. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E em cada alma havia temor. Eu não sei você, mas tem sido difícil viver numa sociedade tão egocêntrica como a que nós temos vivido. Uma sociedade onde a gente tem visto que o temor ao Senhor tem diminuído a cada dia. As pessoas, elas já não creem em Deus, nem de modo superficial. As coisas estão diferentes, não é? As pessoas que dizem crer nem sempre demonstram ter reverência ou temor ao Eterno e às suas Escrituras.
Esse temor é esse sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Em tempos passados, vocês se lembram que era incomum nós nos depararmos com uma pessoa que declaradamente não tinha fé em Deus. Era difícil a gente achar alguém que se declarava como ateu, por exemplo. Era inclusive uma vergonha familiar, não é? Poxa vida, ora pelo meu irmão ali, porque ele hoje está falando que agora não crê em nada, está falando que não crê em Deus. Então era um sentimento ruim e era difícil a gente encontrar isso. Mas o mundo pós-moderno tem moldado as mentes de tal maneira que, dependendo inclusive do nosso grau de imersão nesse mundo, nós corremos o risco de caminharmos da mesma forma, nos esquecendo de quem é o Senhor, o nosso Deus. Às vezes somos crentes em Jesus, mas tão imersos no mundo atual, secularizado, que a gente passa a ser mais cético quanto aos feitos de Deus. Nós precisamos investir, meus irmãos, em nosso relacionamento diário com Deus, para blindarmos a nós e as nossas famílias de corrermos esse risco. Precisamos buscar o temor ao Senhor a cada dia, fazer isso em casa, ensinando os nossos filhos, conversando com as nossas esposas, com os seus maridos, com os familiares. Como é lindo, de fato, ter esse sentimento de profundo respeito e obediência ao Senhor. Nem sempre é o que tem acontecido. Outra postura que fica evidente a nós, que aqueles irmãos tinham, era uma unidade de propósito. Você acompanhando o texto no verso 44, 45, 46, você vai ver que eles diziam ter tudo em comum. O texto diz que aquelas pessoas, elas caminhavam juntas e tinham tudo em comum, além de demonstrar preocupação e generosidade para com o próximo. Olha lá o que o texto está dizendo: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, não eram algumas coisas, era tudo. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha a demonstração de amor. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha só que lindo isso. Essas ações, meus irmãos, elas favorecem a unidade e elas proporcionam a nós esse sentimento familiar e nos ajuda de fato a vivenciarmos o que nós chamamos de reino de Deus. Nós precisamos investir no nosso relacionamento para que a gente tenha esse sentimento. A igreja primitiva, ela era caracterizada por essa unidade de propósito, e isso não quer dizer que eles concordavam em tudo, não quer dizer isso. Quer dizer que os seus corações e as suas mentes tinham como prioridade o reino, e ao invés de ter prioridade nas suas agendas, nas suas preferências pessoais, eles então observavam aquilo que era interessante, que todo mundo poderia ser beneficiado à vista dos olhos do Senhor. Algo que vai novamente na contramão do que a cultura atual nos ensina. Hoje em dia todos nós temos muita voz, não é? Com as redes sociais. As nossas opiniões, elas se tornaram demasiadamente importantes. E eu não estou desmerecendo a opinião dos irmãos nas coisas. Mas parece que todo mundo sempre precisa dizer sobre tudo, não é? Poxa vida, por que esta planta está deste lado aqui? Por que ela não está um pouquinho mais para trás? Eu quero dizer que essa planta deveria ficar um pouquinho mais para trás. Coisas que não são tão essenciais assim para o nosso convívio. E às vezes a gente luta e faz tanta questão de demonstrar ali a nossa própria opinião. Afinal de contas, nós ficamos calados por tanto tempo. A vida do cristão é medida por equilíbrio, não é, meus irmãos? Por equilíbrio. Nós precisamos buscar, de fato, essa unidade de propósito, a fim de que o reino avance, a fim de que o reino expanda, que a igreja, cada dia mais, continue crescendo. Por fim, eu gostaria de destacar o bom relacionamento interpessoal, como mais uma dessas posturas que evidencia a igreja de Jesus Cristo. O mundo, ele é um ambiente hostil, sim, injusto, não é? Em grande parte das vezes, mas o Senhor nos chamou para fazermos a diferença.
O Senhor nos chamou para sermos luz no meio da escuridão, aonde nós estivermos, porque aqui é muito bom nós convivermos, né? E é mais tranquilo mesmo. Mas a partir da segunda-feira, então as coisas começam a ficar mais difíceis. É por isso que cabe aqui uma chamada para nós reavaliarmos como tem sido o nosso relacionamento para com aqueles que ainda não fazem parte do reino. É o que diz aí o verso 47, diz que aqueles irmãos continuavam louvando a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Não diz que eles contavam com a simpatia dos seus pares, não diz que eles contavam com a simpatia daqueles que professavam a mesma fé. Diz que eles contavam a simpatia de todo o povo. Por isso nós não podemos ter uma vida dupla, meus irmãos. O mesmo sorriso tão presente, estampado no rosto dos irmãos, precisa estar estampado também para os de fora, para que aquelas pessoas sejam abençoadas com o seu sorriso, para que as pessoas que te rodeiam no dia a dia saibam que você é filho de Deus, é discípulo de Jesus o Cristo, Senhor de todas as coisas e do universo, para que as portas estejam abertas para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E isso é muito difícil, não é? A gente acaba colocando panos quentes nas nossas relações ruins, muitas vezes, não é? Porque a gente diz assim, nem Deus agradou a todos, quiçá eu, não é? E aí isso nos deixa, de certa forma, confortáveis ali, para nós não nos mobilizarmos buscando uma mudança de postura. A gente diz, não, é isso mesmo, o cristão ele nem sempre vai ser bem quisto, não é? E a gente pega e se blinda com essas frases, com essas palavras, mas na verdade a gente está passando a mão na nossa própria cabeça, né? Para que a gente não mude de postura, e a gente não tenha que lidar com aquele que nos incomoda, com aquele que nos contraria. Não é verdade? É assim que tem acontecido. Infelizmente, nós somos pecadores e é assim que acontece nas nossas vidas. Por isso, cabe a pergunta: como tem sido a sua relação com os seus chefes na empresa, com os seus superiores? Os líderes, como tem sido sua relação com os seus funcionários? Como você tem os tratado? Tem sido com amor e respeito, apesar da firmeza? Ou tem sido com um ar de superioridade? Como tem sido a relação, sua relação com os seus alunos? Vocês alunos, como tem sido sua relação com seus colegas de classe, de escola, com seus professores, coordenadores? Como tem sido seu relacionamento interpessoal com os seus vizinhos? Aí começa a ficar mais difícil, né? Quando a gente começa a analisar tudo isso. Eu me sabotei aqui. Como tem sido sua relação, olha só, com o síndico do seu prédio? A minha é ruim. Pastor, ora por mim. Preciso de ajuda nisso. A minha não é boa, mas precisa ser. Que bom, dá tempo de mudar. Estamos vivos, bem, dá tempo. Como tem sido o seu relacionamento interpessoal com aqueles que ainda não conhecem a Jesus? O texto ele finaliza trazendo a interessantíssima informação de que enquanto isso, ou seja, enquanto aqueles irmãos se ocupavam agindo daquela forma, ou seja, tendo temor ao Senhor, buscando ter um bom relacionamento interpessoal, enquanto aqueles irmãos agiam desse jeito, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Deus fazia isso, não é? Deus é quem fazia isso. E esse verso, de maneira nenhuma, ele é base para que nós não tenhamos a ação de proclamar as boas novas do Evangelho. Porque eu já ouvi isso, tristemente. Estou dizendo e frisando porque, infelizmente, eu ouvi isso uma vez, né? Não, mas é Deus que acrescenta os que vão sendo salvos. Nós não precisamos trabalhar a evangelização. Imagina ouvir uma coisa dessa? Não tem a ver com isso. De fato, é o Senhor quem faz todas as coisas, e Ele vai acrescentando mesmo os que vão sendo salvos, mas esse texto, essa
frase, esse versículo está nos mostrando que ter essas posturas é imprescindível para que nós tenhamos essa ação de proclamação das boas novas do Evangelho. Como nós poderíamos proclamar as boas novas não tendo temor ao Senhor? Não proclamaríamos, né? Porque eu não cumpriria o que está escrito na palavra de Deus, e em obediência a Ele, então eu não me preocuparia com isso, ou sem unidade de propósito. E obviamente a gente não ia conseguir se a gente não tivesse um bom relacionamento interpessoal. Como falaremos de Jesus para esses tais vizinhos que eu citei como exemplo? Se nós não temos um bom relacionamento interpessoal, meus irmãos, essas pessoas estão caminhando rumo ao inferno. E se Deus nos colocou no ambiente onde nós estamos, no prédio onde a gente mora, na rua onde a gente mora, na casa, no condomínio, na empresa onde a gente está, é porque era ali que Ele queria nos usar. É ali que Ele nos chamou e escolheu para cumprirmos a missão dEle. Penso que nós estamos no caminho certo, meus irmãos. É nítido que praticamente todas as semanas o Senhor tem trazido visitantes a essa casa. Então, que o seu desejo e o meu seja para que a gente continue se esforçando enquanto igreja de Jesus, para continuarmos sendo luz na escuridão. E é por isso que eu volto então agora para o verso 42 e quero deixá-lo como um desafio seu para ser vencido. Coloque-o como meta, o ano está apenas começando, então olha lá, persevere na doutrina dos apóstolos, esteja em contato com a palavra do Senhor, aproveite o início do ano e faça um plano de leitura, para que você conheça mais as Escrituras, para que você conheça mais o Deus a quem você crê, para que você conheça mais quem este Deus que você crê quer que você seja. Aproveite esse início de ano, persevere na doutrina dos apóstolos, persevere na comunhão, esteja presente na vida dos seus irmãos na fé. Não se isole, bata um papo aí depois do culto, depois da escola bíblica dominical, participe das programações, baixe a guarda e abra o coração. Se esforce para que a comunhão seja muito presente na sua vida, persevere no partir do pão, lembre-se sempre do Senhor, lembre do sacrifício do Senhor, lembre da ressurreição do Senhor, participe de sua mesa e se esforce para que a generosidade tão nítida na vida de Jesus Cristo seja uma característica evidente na sua vida também. Persevere nas orações, meus irmãos, falamos sobre isso, não é? O reverendo Igor trouxe uma palavra a respeito disso nas quartas-feiras, também no dia em que pregou. Não há relacionamento sem comunicação. Então você vai ouvir a voz do Senhor na leitura bíblica, mas se coloque constantemente diante do Senhor através das orações, com seu coração grato, cheio de louvor nos dias mais ensolarados, mas também nos dias mais tempestuosos. Deixa eu te dizer, o véu foi rasgado de cima a baixo quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Por isso você não precisa esperar o domingo para estar aqui na casa do Senhor e orar. Você pode orar enquanto você faz as suas atividades diárias, enquanto você está fazendo um exercício físico, enquanto você lava a louça, cuida do filho, enquanto você está dirigindo até o trabalho, está no ônibus. Aproveite o tempo e invista no seu relacionamento com o Senhor. Que possamos perseverar, para que a partir disso, o Senhor continue cumprindo a missão dEle nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida.